Então, bem-vindo a todos aí, nossa Escola Nacional de Concurso, você que está nos acompanhando aí no YouTube. Hoje mais um dia que nós vamos apresentar mais um dos nossos professores, tá fazendo parte da nossa equipe vencedora aqui da Escola Nacional de Concurso, Dr. Wesley Vadim, que vai trazer para a gente muita experiência. O cara é uma máquina de concurso. Esse aqui, desde os 10 anos, daqui a pouco nós vamos entender como é que é a vida dele, mas desde os estudos dele, a carreira dele se desenvolveu sempre buscando algum tipo de concurso, algum tipo de seleção, né, desde a escola. Então, seja bem-vindo, Dr. Wesley. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, com a nossa assistência aí, nossa plateia. Espero que dê tudo certo. Não, já deu tudo certo, doutor. Nosso Dr. Wesley é o nosso professor de Direito Processual Penal, gente. Então, assim, vocês vão conhecer agora a história do Dr. Wesley, vão conhecer a trajetória dele e algumas coisas que fizeram a diferença para ele na hora que ele começou a estudar, como é que ele fez o cronograma de estudo. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria deixar claro para vocês que a nossa Escola Nacional de Concurso está sendo modernizada, site novo. Nós temos, inclusive, uma assistente de inteligência artificial que você pode entrar lá, é gratuito, você consegue dizer ali, você acessou lá no site, no cantinho, no cantinho direito ali, você vai ter o símbolo do WhatsApp, clica lá, você vai conversar com ela e vai ter ali acesso. Você vai dizer quais são as suas limitações de horário, quais são as suas disponibilidades, qual concurso que você pretende fazer, e ela vai te entregar um planejamento 100% gratuito, um presente para você que está fazendo concurso, se preparando para concurso ou pretende se preparar para concurso, exatamente gratuito aqui na Escola Nacional de Concurso. E se esse assunto é interessante para você, já chama um amigo, já compartilha esse conteúdo, se inscreva no canal também, porque vai ter muita coisa bacana, né, para a gente poder acompanhar nos próximos meses aí, você se atualizar sobre todos os concursos, editais que vão sair, como é que você se prepara. Então, material de primeira linha. Então vamos lá, Dr. Wesley, vamos começar pela sua história, cara. É muito interessante, eu já conheço o Dr. Wesley há algum tempo, mas eu fico impressionado, cada conversa é uma novidade, é sempre uma surpresa, porque de fato o cara é fera em concurso. Vamos lá, Dr. Wesley, como é que começou essa sua trajetória? Como é que você tomou gosto pelo estudo? Como é que foi essa sua vida, essa trajetória de... Eu posso dizer que começou cedo, né? Porque, na verdade, eu estudei de 2 anos de idade, mas para poder fazer teste, para ser aprovado em alguma coisa, passar essa sensação, né? Que realmente é uma sensação diferente, a gente pode gostar dela, dependendo do resultado ou até não, mas desde os 10 anos de idade. Porque eu sempre estudei em escolas públicas e essas escolas tinham o processo de seleção. Então eu fiz uma seleção para poder fazer o ensino fundamental, fiz uma seleção para fazer o ensino médio, estudei no Cefet em Minas Gerais, talvez o pessoal nacional conheça a sigla, né, Cefet, então é uma instituição que tem muito valor, né, em relação ao ensino médio nacionalmente, mas em Minas Gerais também muito respeitada. E depois os vestibulares, né, mas essa é a vida de todo concurseiro, né, por isso a gente passa, né, mas essa é a trajetória. Para estudar eu tive que fazer testes para poder exercer minhas profissões também. E na minha família, meu pai nos deu essa lição, né? Primeiro que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Os seus bens, o seu patrimônio pode ser realmente tirar de você, mas o conhecimento não. E isso é uma coisa que eu tenho, assim, dentro de mim desde muito cedo. E segundo, a ideia do concurso, eu tenho isso muito presente, né? É que ele é um tipo de instituição, vamos colocar assim, bastante democrático. Não interessa de onde você vem, não interessa onde você está, qual estado, ainda mais agora contando com os recursos tecnológicos que a escola coloca à disposição dos eventuais candidatos, dos nossos alunos, né? Você pode estar em qualquer condição de tempo e lugar, fazer através do seu próprio esforço a sua trajetória. E é isso que eu sempre tive em mente. Então eu tive uma trajetória nessa parte acadêmica, né? Claro, depois que eu me formei em Direito, eu ainda fiz os cursos de pós-graduação, que obviamente também tem processo seletivo, né? O mestrado, o doutorado. E no ponto de vista profissional, todas as profissões que eu exerci dependeram de teste. Eu comecei como militar, eu fiz o curso de formação de oficiais, depois eu fiz vários outros concursos, alguns aprovados, né? Mas do ponto de vista daqueles que eu exerci profissão, o Ministério Público e a Magistratura Federal. Eu tive ainda aprovação no concurso de delegado da Polícia Federal, só que isso coincidiu com a época que eu estava fazendo o concurso para promotor, eu tive as 2 aprovações, cheguei a fazer a inscrição no curso preparatório na Escola Nacional de Polícia,
mas acabou que eu assumi como promotor e não fiz o curso. Então, Essa é a trajetória. bom, e, normalmente as pessoas tomam a gente pelo resultado final, né? O senhor está aí como juiz federal hoje, resultado satisfatório, né? Carreira brilhante, e as pessoas não conseguem enxergar o quanto é difícil, às vezes pode ter sido penoso, né, para a pessoa chegar a esse resultado, né? As pessoas às vezes enxergam ali o Dr. Wesley e falam assim, poxa, Dr. Wesley deve ter tido a vida fácil e tudo, enfim, e você disse que começou muito cedo, estudando inclusive escola pública, não é isso, Dr. Wesley? Sem dúvida. É por isso que eu te falo, o concurso ele tem esse aspecto da democracia, né? Que não interessa onde, quem você é, do ponto de vista da sua família, do ponto de vista da sua capacidade financeira prévia, né? Que você vai ter sucesso se dedicar. Mas a gente não pode negar essa informação de ninguém, né? A dedicação, toda profissão existe sua dedicação, mas a dedicação para o concurso, ela tem para mim uma certa especificidade, porque ela demanda você ter um conhecimento panorâmico das disciplinas que são exigidas ali. Então tem uma questão de estratégia, de como você prepara o seu para o edital, coisa que na época em que eu estudei a gente precisava fazer sozinho, e eu até era muito relapso com relação a isso, mas hoje, de novo, eu até fiquei muito feliz de ser convidado para fazer parte do processo da Escola Nacional de concurso, porque eu sei que essa minha dificuldade de organização, nesse sentido de escolha de material, preparação para as bancas, isso a escola propicia. Bacana. E eu sei que isso faz muita falta, sabe? Mas o mais importante é o aluno, né? O estudante, vamos colocar assim, já não é um aluno, né? É um estudante, é uma profissão, vamos dizer, né? Ele ter consciência de que o processo é um processo gradativo. Ele ter disciplina para ir aumentando o tempo de dedicação ao estudo. As pessoas às vezes têm suas agendas, né? Todas têm, alguma maior ou menor medida, mas que a gente consegue fazer esse encaixe necessário, né? Você começa ali com algumas horas do seu dia, vê onde você tem a disponibilidade de encaixe. Os professores costumam auxiliar nisso também, né? Assim, de fazer esse tipo de orientação, escolhendo o material, preparando ali para você se tornar bem-sucedido, né? Eu fico fazendo uma analogia à atividade esportiva. Eu também gosto muito de atividade esportiva. Você não vai começar correndo uma maratona e, de repente, fazendo lá em 3 horas e 20, que tá próximo do recorde. Não, isso não vai acontecer. Você começa correndo ali 1.000 metros, depois você vai para 5K, vai para 10K, daqui um pouco você está gostando de fazer 21, e quando você pensa que não, a maratona faz parte do seu processo. Então, eu acho que o concurso tem essa vantagem, né? Ele te permite, dentro da sua programação, ter um ajuste, uma sintonia que vai te levar àquilo que você acha que é sucesso, né? Então, é só escolher qual. A certeza que a gente dá é que se você tiver disciplina e dedicação, vai acontecer. Bacana. E teve algum gatilho na sua vida, alguma situação que te fez virar a chave, né? Poxa, meu caminho de fato é o concurso público. Parece que por criação, seu pai, né? Você disse aí que seu pai incentivou e disse que o conhecimento é o segredo do sucesso aí, porque ninguém te tira. Mas teve algum momento da sua vida que você falou assim, poxa, meu caminho é esse e eu vou entrar nessa? Teve algum fator determinante, assim? O que eu me lembro, assim, é o seguinte, o meu pai, ele durante um certo período ele era profissional liberal, ele era contabilista, ainda não tinha feito o curso de Direito, ele também é formado em Direito, e ele tinha um escritório de contabilidade. E ele teve um problema com um sócio, esse escritório faliu e ele precisou fazer concurso. Então, eu não tinha muita consciência disso, eu era novo, de ter uns 10 anos, talvez até menos, mas esse concurso que ele precisou fazer permitiu a ele sair daquela condição complexa, né? Tinha um padrão de vida, caiu nesse padrão, então ele conseguiu, vamos dizer assim, voltar a ter uma dignidade do ponto de vista familiar, né? Já tinha, acho que nessa época, ele já tinha 2 filhos, depois veio a ter um terceiro, eu tenho 2 irmãos. Então isso, meu pai é um bom exemplo. Entendi. Né? E aí essa experiência dele no concurso, e talvez por essa necessidade de ter segurança, nos fez também pensar sobre isso. Eu comecei estudando no CFO, então aquele período em que a pessoa está fazendo a faculdade, que ainda está ou dependendo de alguém dar um suporte, né? Seja a pessoa que vai financiar a sua faculdade, seja
a pessoa que vai dar um suporte para cuidar da sua família enquanto você mesmo financia essa faculdade, esse suporte ele me deu, né, no curso de Direito, mas nessa condição de servidor público. Entendi. Aí eu já tinha feito CFO nessa época, então eu fiz os 2 cursos, CFO e o curso de Direito juntos, né? Curso de formação de oficiais, para quem não tem em mente aí com clareza o que significa a sigla, né? Então eu fiz os 2 cursos. Durante o CFO eu já tinha salário, então vamos dizer assim, com 16 anos, que foi 17 quando eu efetivamente entrei, em 1992, 91, eu já tinha algum salário, baixo, mas tinha, porque a remuneração dos oficiais na época, né, que dos aspirantes, o serviço público era pior remunerado do que é hoje, é verdade, mas a remuneração era gradativa desde o primeiro ano, mas eu já tinha esse suporte, né? Então o gatilho seria esse, né, de ver no meu pai um exemplo do que deu certo para ele em relação à segurança, né? Eu não tinha perspectiva de ficar milionário, não era uma coisa que estava dentro do meu campo, meu horizonte, né? Assim, porque na iniciativa privada você pode ter muito sucesso, inclusive ter um acesso a mais recursos financeiros do que no serviço público. Mas eu tinha essa meta. E eu sempre fui um bom estudante. Eu costumo falar o seguinte, que uma coisa que eu sei fazer melhor na minha vida é estudar. Eu gosto realmente de estudar, né? Uhum. E gosto de estar em sala de aula, no contexto de ouvir gente que sabe mais do que eu falando, né? É claro que eu gosto de dar aula, mas, na verdade, para mim, o processo de dar aula é mais um processo de aprendizado contínuo do que propriamente um processo sei lá, de me colocar numa condição superior a quem está me ouvindo, sabe? Não é bem aí. Eu aprendo muito quando eu estou na sala de aula. Claro que a gente sabe que quando está preparando alguém para um concurso, a pessoa não quer ouvir só suas experiências. Exato. A pessoa quer ouvir o que é necessário para ela passar, porque ela não tem tempo para jogar fora. Exato. Então, a gente tem uma dinâmica diferente quando você está dando aula de graduação, quando você está dando aula ou fazendo uma videoaula, né? Que a pessoa precisa ter informação bem concentrada, né? A gente se prepara para isso, mas esse é um processo que eu sempre gostei. Então, assim, eu sempre estou procurando fazer alguma coisa que tenha a ver com o ensino. E dando aula, e normalmente eu faço isso em conjunto, dando uma aula, ministrando aula e estudando. Nunca estou parado, nessa lógica. Mas em relação ao gatilho para o concurso, eu acho que essa experiência familiar, a minha mãe é professora, então também tem alguma coisa aí, né? E também teve que passar pelos concursos dela. Mas é isso, é de acreditar que o concurso é uma forma de você chegar onde você quer, né? Aí, falando sobre um outro momento na minha vida, foi o seguinte, quando eu terminei de fazer o curso de formação de oficiais, eu era já tenente, segundo tenente, depois... Então já tinha uma carreira pela frente, eu realmente fui bem classificado lá no curso, era bem quisto, né? Então tinha toda uma carreira na polícia, só que um amigo meu, um dia eu estava no quartel, eu trabalhava no batalhão de polícia de guardas de Belo Horizonte. Uhum. Mas eu voltei à academia, acho que estava dando uma aula na academia também, de polícia, e um colega meu de curso, ele falou assim, Wesley, você tinha pensado em fazer concurso, por que você ainda não fez? Aí eu pensei, poxa, eu tinha me acomodado, realmente tinha, né, naquela condição de falar, não, aqui eu tô com a carreira legal, vou chegar ao final da carreira, gostava do que eu fazia, vou ficar. Isso meio que inconscientemente, tipo adiando, né? Ah, não vou estudar, mas pego para estudar ali o final de semana, faço estudo coletivo, era desse jeito, tô sendo bastante honesto, né? Senta com um colega para estudar, esse processo para mim não funcionava bem. Aí o concurso, não tô preparado, vou lá e não faço a prova. Aí quando esse sujeito, eu não lembro o nome dele, ele me falou assim, sobre isso, eu falei, poxa, esse cara me deu um toque. Aí eu tinha aberto um curso preparatório para o concurso de promotor de justiça, eu falei, vou fazer esse curso. Que é uma forma de eu ficar empenhado, de eu ter meta. Entendi. E aí eu fui fazer esse curso, vi que eu precisava preparar, eu era bom aluno, tinha muito conhecimento, mas a praia era outra, né? É igual você tinha anunciado aqui. Você precisa estudar para tudo, né? Mas quando você está no estudo profissional, aquele estudo segmentado não satisfaz para o concurso público, isso eu posso afirmar. Então eu falei, não, aqui eu preciso ter um direcionamento.
E tem um detalhe importante que eu percebi na época. Eu me comparava com as outras pessoas e ficava assim, falando, pô, os caras sabem mais do que eu. Aí eu falei, tem que correr atrás. E foi assim que acho que a coisa se abriu. Isso deve ter sido... Eu fui promotor de justiça em 1998. Essa conversa com esse colega deve ter sido em 1997 ou 6. Era à tarde. Aí eu fiz esse curso, fiz uma primeira prova, passei na primeira, meio que na tábua da beirada ali, né? Fui para a segunda etapa, senti, ainda não era o momento. Aí abriu um segundo concurso, eu falei, bom, eu já tô aqui mesmo, vou fora. E foi nesse que eu aprovei. Bacana demais. E você acredita que tem muita gente que está ouvindo a gente agora, né, que pretende fazer carreira militar, pretende fazer outras carreiras, né, da Polícia Civil também, mas na militar tem uma coisa muito interessante que tem muito a ver com concurso, que é a disciplina. Você acredita que essa sua entrada nessa área, o fato de ter vivido esse ambiente militar, essa disciplina, que possivelmente é uma coisa, eu vejo você muito disciplinado, te ajudou de alguma forma a desenvolver, né, seus estudos, essa disciplina, porque estudar para concurso você tem que ter disciplina, tem que ter foco, que acaba ser, todo mundo tem que abrir mão de algumas coisas, né, para alcançar os sonhos, ele abre mão de algumas, vamos dizer assim, você tem ali talvez os momentos com os amigos, você acaba tendo que ceder um pouco, olha, não, eu tenho que estudar. Eu já tive muitos colegas que vivenciaram e relataram, poxa, eu fiquei 2, 3 anos, todo mundo indo pra praia, e eu não... O pessoal morava na beira da praia ali, e o pessoal, vamos, final de semana, não, você vai ficar estudando aí. Mas a pessoa não sabe que o estudar ali é para um propósito específico que vai realizar um sonho, né, cara? Como é que foi isso para você? E você acha que essa carreira militar te ajudou nessa disciplina? Como é que foi isso para você? Como é que você enxerga isso? Tem muita coisa que é inato, né? A pessoa tem a característica, né? Como eu te falei, eu, quando era pequeno, gostava de estudar. Eu era pequeno, realmente, então, para brincar junto com a turma ali, eu morava numa rua onde tinha pessoas mais altas, mais fortes, então já não era um ambiente onde eu podia muito sair para jogar uma bola, que eu apanhava normalmente. Então, depois que eu cresci, depois dos 14 anos, que eu acho que eu peguei a altura e tal, ficou melhor. Mas nessa parte de formação, era onde eu tinha amigo, era na escola, onde eu conseguia, assim, interagir. Então, eu já gostava, né? Mas a carreira militar te obriga a ter disciplina. Ela te obriga, porque existe uma competição lá dentro. O que acontece? O lugar onde você vai trabalhar, nesses casos, e continua sendo assim, porque tem o curso de formação, né? Ele é determinado pelo seu sucesso no curso. Depende da classificação. Então, é um negócio meio ambíguo. A gente tem muita irmandade, porque no meu caso especificamente, eu comecei cedo, né? Então, eu entrei com 17, os meus colegas tinham 18 e tal. Então, é como se você estivesse realmente fazendo construindo uma nova família. Isso na vida militar existe, de fato. Forte. Um sentimento de irmandade muito grande. A gente depende do outro. Se você estiver num teatro de operação, tem muito tempo que eu não pratico isso, mas é fácil falar a respeito, porque eu estudei isso, cheguei a praticar em alguma medida. Mas se você estiver no teatro de operação, não tem indivíduo fraco, no sentido de que não tem a habilidade necessária para cumprir a missão. Existe a equipe fraca. A gente mensura, né, vamos dizer assim, para usar essa metáfora que eu quis usar aqui, a força de uma corrente atravessa, isso é uma frase que muita gente repetiu, através do seu elo mais fraco. Então você tem um sentimento de comunhão muito grande, mas também tem um sentimento de competição. Eu acho que o sujeito que vai para a carreira militar já tem um pouco disso, né? Ele é um cara que gosta de atividade rua, gosta de atividade física, e aí, invariavelmente, você participa do processo competitivo. Então, o que acontecia lá? Eu precisava ser o primeiro colocado, porque senão eu ia ter que... Eu morava na capital e eu não queria isso, eu teria que ir para o interior. Eu não tinha essa vivência do interior do estado de Minas Gerais, né? Eu sou do estado de Minas Gerais. Eu, naquele momento, não passava pela minha cabeça, era muito novo. Depois eu fui perceber que, na verdade, é até melhor que você saia de onde você nasceu e vá viver uma experiência profissional nos lugares. Vamos dizer assim, o meu horizonte temido, naquela época, era ir para Jantuca. É uma cidade do interior de Minas Gerais que você sabe onde é, mas quem está nos assistindo provavelmente não vai saber onde é. Depois, o meu temor passou aí, tô falando temor porque as cidades eram mencionadas pelos colegas lá como lugares onde você ia ter um trabalho mais rústico, vamos dizer, né?
Nada contra a cidade, ao contrário. Hoje eu amo o Jampru, que passo por lá para ir de Valadares até o Flotone. Depois se localizam aí onde é que fica o Jampru, que veja o tamanho de Jampru. Mas depois eu passei a temer Tabatinga, no Amazonas, interior do Amazonas. Quando eu fui juiz federal, eu trabalhei no Tocantins, mas Tabatinga era uma vara federal que tinha acabado de ser aberta. De novo, Tabatinga é um município muito interessante. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer. Só que a gente não tem essa noção, né? Que o Sudeste não compreende bem as dimensões do Brasil e teme. Claro. É um lugar onde você não vai ter familiares, um lugar onde você vai, talvez, se enfrentar desafios novos. A gente tem esses desafios. E a estrutura militar trabalha com isso. Porque te fala, olha, se você quer um desafio menor, olha que interessante isso. Lá na hora de exercer a profissão, então se dedique aqui. Vamos dizer assim, o treinamento é importante. Se dedique ao treinamento, porque aí na hora que você tiver o embate, a vida vai ficar mais fácil. Isso a gente aprende lá. Então não é só a disciplina, é toda essa noção de que você tem um processo, de fato, de competição, que não é com o outro, é contra você mesmo. Por exemplo, todos os concursos que eu fiz, as vagas sobraram. A gente vai ter concurso aqui que dá cadastro de reservas, que você tem que competir com vamos dizer assim, com um outro candidato. Mas determinado tipo de concurso, você compete contra você mesmo, você é a prova. Eu falo muito, vocês já perceberam, então deixa eu dar só mais esse exemplo. O concurso do Ministério Público de Minas Gerais, eu fiz 2 concursos aqui. No primeiro concurso, tinha acho que 100 vagas. Deixa eu ver se eu exagero. Passaram 33. Eu posso estar equivocado, 36 ou 33. Eu sou do eu sou do 36º concurso do Ministério de Minas. Então, eu estou me referindo ao 35º. Nesse concurso, eu fiquei na segunda etapa. Em concurso que eu passei, que eu imaginei, vai ser um pouquinho mais fácil, passaram 22. Ou seja, sobraram lá 80 vagas, porque não conseguiram aprovar. Os concursos têm nota de corte, você tem que tomar esse cuidado, né? Então, assim, tem que fazer realmente um planejamento, definir uma tática, uma estratégia aqui na Escola Nacional de Concurso, né? Para você conseguir, de fato, ser bem-sucedido. E a vida militar ajuda, sim. Isso ajuda. E já que você entrou no ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, da trajetória de quem está se lançando nesse meio, né, de estudar para concurso, a estratégia, né, essa tática, ela é extremamente importante. A gente sabe que a alma do concurso, se a gente pudesse dizer que o concurso tem uma alma, a alma é o edital, né? Sim, você tem que estudar o edital ali, às vezes compreender as regras do jogo, né? Então acaba que tem muito concurso que tem peso maior, disciplina, tem outros que pela banca ali, cada questão errada não acerta, e acaba que tudo isso entra no jogo na hora de estudar, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, qual que seria uma estratégia? Você acabou de dizer aqui, para a gente tem várias pessoas com perfis totalmente diferentes. Tem gente que, como você falou, funciona melhor para mim estudando sozinho do que estudando em grupo, né? Quando você estudava com os colegas ali, talvez não funcionasse tão bem, mas tem gente que funciona em grupo. Então, cada estudante precisa encontrar a sua melhor forma de passar pela toda aquela matéria, enfim. Qual foi a sua estratégia e o que você diria hoje, depois de já ter passado por essa trajetória, já ter vivido um momento pré-aprovação e hoje já aprovado? O que você diria, assim, que seria interessante para quem vai começar agora ou quem já está se preparando para um concurso? Bom, então, eu falo primeiro da minha experiência e vou falar do que eu acho, na verdade, que eu tenho certeza que a Escola Nacional de Concurso vai fazer. Entendi. Para quem nos der essa confiança, confiar no nosso trabalho. Mas a minha experiência, eu não tinha essas eu vou chamar de facilidades, né? Não querendo, é claro, dizer que hoje a vida está mais fácil do que no passado, eu não vejo assim. Se lá naquela época a gente tinha dificuldade de acesso à informação, e tinha alguma, pelo menos, hoje você tem acesso à informação muito fácil, mas tem a dificuldade de selecionar a melhor informação. E isso a Escola Nacional vai dar para o aluno, né? Então a gente já pode ter respirar mais aliviado, falar assim, eu estou num lugar onde vai ter bastante suporte para eu ter essa estratégia traçada a depender do edital e do concurso. Mas é claro que o indivíduo que quer
dentro dos concorrentes que também vão estar conosco aqui, sair um pouco à frente, ele vai estudar esse edital. Eu tenho que confessar aqui, eu era ruim para estudar edital, preguiçoso, e não pode ser. Tem que mostrar essa deficiência que eu tive, porque eu vou te falar um motivo, que eu estou alertando o nosso ouvinte aqui, né, sobre esse ponto. Daqui a pouco eu dou um exemplo, mas eu acho que é uma primeira etapa, edital. Isso eu fazia e fazia bem. Identificar as disciplinas que você vai ter que enfrentar. Dependendo do número de disciplinas, você consegue dividir essa disciplina dentro da sua agenda semanal. E realmente não pode ter um dia da semana que você não vai ter contato com a matéria. Agora, eu aconselho muito ao aluno não, vou usar essa expressão aqui, pirar e ficar só estudando. Ele precisa fazer outro tipo de atividade. Se ele é um cara casado, se ele é um sujeito que tem uma namorada, se ele é um sujeito que pratica esporte, ele talvez reduza o contato. O casamento é mais difícil. No caso da namorada, tem que combinar com ela, né? Mas reduz um pouco de contato com essas outras atividades, mas não deixe de fazer, minimamente. É só comportar a agenda. Talvez você vai ter que dormir menos. Aliás, faz parte, tem que dormir, mas talvez tenha que dormir menos. Eu tinha facilidade de dormir um pouco menos. Então, eu peguei o edital. A minha preocupação era sempre o programa de matérias. E aí, como eu te disse, tinha essa deficiência, eu focava na matéria. E fiz uma divisão, um quadro de trabalho semanal. Isso a gente aprendia lá na academia. E esse quadro ficava pregado, né, nos lugares onde eu tinha visibilidade. Com o tempo, você vai tendo aquilo em mente, né? É como se fosse, de fato, aquela fichinha que você tem lá na sala de musculação, que quando você está começando, você não sabe bem o que vai fazer, e aí a fichinha te ajuda. Depois você está com ela na mente, não precisa mais, né? Então tinha uma fichinha. E aí eu fazia isso eu acho que é essencial. O cara fizer isso, ele vai, assim, catapultar a condição dele de aprovação muito mesmo. Você estuda uma disciplina num dia e faz as questões sobre ela, daquele tema, né? No dia seguinte, não de imediato. Pode fazer de imediato? Pode, se o seu tempo estiver livre, se deu vontade de fazer, faça. Mas eu preferia fazer assim. Então, eu estudava penal no dia, eu não tinha toda a minha agenda livre, então tirava lá. Eu trabalhava, então eu acordava tipo 5 horas da manhã, estudava até 6 ou até 7. Ia para o trabalho e ouvindo, naquela época a gente usava essas mídias, e ouvindo lá uma aula gravada em fita cassete. Durante o trânsito de Belo Horizonte é um trânsito complicado, já de muito tempo, então aquele 40, 1 hora que eu ficava no trânsito, estava ouvindo a disciplina. Normalmente aquilo que eu já tinha lido ou aquilo que eu ia ler. Porque a gente, quando vai estudar, tem que somar os aportes de informação para essa informação ficar mais sedimentada na memória. E aí as pessoas são diferentes, às vezes não sabem bem as características de aprendizado que tem, sabe? Tem gente que aprende muito com leitura facilmente, tem gente que aprende muito ouvindo, tem gente que aprende muito vendo e tem gente que precisa de tudo. Mesmo aqueles que têm uma facilidade de usar uma determinada linguagem para o aprendizado, devem experimentar outra linguagem, que isso sedimenta o conhecimento. E esse processo de você estudar num dia e fazer a questão no outro, ainda sedimenta ainda mais, que vai permitir mostrar para você onde que as questões estão te cobrando e você não viu dentro do edital relevância, ou dentro da leitura. Porque tem sempre, quando você pega um tópico para estudar, um ponto que você vai achar mais interessante, vai focar, outro não. E às vezes, o concurso público cobra exatamente aquilo que você passou, meio que assim, passando, sobrevoou. E esse tipo de estratégia, que é você fazer essas questões, te permite identificar a dificuldade. E é o que eu digo, né? Hoje, os nossos cursos estão preparados para poder oferecer para o indivíduo não só o material de estudo, que ele pode complementar do jeito que ele achar melhor, se o tempo e a agenda dele permitir, mas também as questões que vão permitir a ele fazer esse processo que eu fiz lá no passado. Só que eu estudei há bastante tempo, né? Estou falando de estudos mais antigos. À época, a gente adquiria livro. Você ia para a biblioteca, comprava um livro. Eu lembro, tem um curso de livro até lá em casa, até hoje, um livro verde, assim, cheio de questões. Só que se você fizesse no mesmo dia, acertei tudo. Tá fresquinho. Não, tô bem. Chegava lá, daqui a uma semana, cadê? Né? Porque, veja, não é decorar. Claro, você tem um processo de aprendizado, mas a memória é importante e ela só se sedimenta assim. Então a estratégia é isso, fazer um quadro de trabalho semanal,
se dedicar a responder questões sobre o tema que você estudou um dia, no outro dia. Acho que com isso você já consegue se articular bem, né? Não. E, é claro, contar com os recursos tecnológicos que a Escola Nacional de Concurso oferece, né? Quem é que não quer ter uma inteligência artificial para preparar a sua estratégia de aprendizado? Quem é que não quer ter a escolha por essa inteligência artificial das questões que foram cobradas nos últimos concursos? Sai. Eu acho que se eu tivesse a Escola Nacional na minha época, eu tinha passado muito rápido. Aí, ó. Facão, pega essa dica, galera. Ó, pega essa dica aí, porque olha só. Não para agora, não, porque você vai continuar escutando aqui nossa trajetória aqui, Dr. Wesley, mas depois de terminar esse vídeo aqui, faz o teste, acessa lá o site, faz o teste lá, você vai ver que fantástico que é a ferramenta. E mais, a Escola Nacional de Concurso não vai dar só isso de graça para você, não. Nós vamos ter e-books ainda que vai disponibilizar, assim, muito material. Realmente a escola está modernizando, trazendo, já era um fenômeno antes, e agora está trazendo muito mais modernidade, aproveitando as novas tecnologias, e com certeza você vai ganhar alguma coisa, você vai ter muito sucesso, porque aqui a equipe, além de ser boa de serviço, que a galera toda aqui praticamente já passou em concurso, ou tentou concurso e já consolidou em outras áreas, mas a turma toda é muito preparada para poder te dar esse auxílio. E outra coisa que eu acho importante, né? O Dr. Wesley já vinha dizendo aqui pra gente, essa questão do preparo, ele explicou pra gente um pouco da trajetória dele, mas, como eu disse no início, ele é nosso professor de Direito Processual Penal. E a gente vai aproveitar esse momento agora, vai pegar umas dicas de processo penal. Tem algum assunto, Dr. Wesley, assim, que é mais recorrente, né? Porque se normalmente as provas da polícia têm um direcionamento, né? Sim. Na prova de promotor, juiz, na própria OAB também, nós temos alunos também que vão fazer a prova da OAB. O que é mais recorrente? Quais são os temas que a gente consegue enxergar na nossa disciplina de processo penal que fazem diferença? E se tiver algum comentário sobre alguma legislação nova também que o senhor quiser trazer para a gente, o momento é agora. Claro que tem, né? Assim, no penal e no processo penal, tem que escolher um bom material. Eu acho importante escolher um bom material e estar muito antenado com a evolução normativa. É claro, assim, que, vamos dizer, os concursos vão variando. O tipo de abordagem, você falou de OAB. OAB, primeira etapa, é eminentemente questões que envolvem legislação. Você conhecendo bem a legislação, você vai bem. Que a legislação é muito ampla, então tem que ter o tempo de preparo. E eles costumam trabalhar casos que realmente o advogado poderia enfrentar. Eu gosto muito da prova da OAB, tenho gostado bastante das últimas etapas. Elas não exigem só memorização, tem ali os casinhos, então é gostoso até de fazer. Claro. Te empurra para a prática, né? Empurra para a prática. Então tem que ter um pé nisso. Vale a pena você saber para qual carreira você está fazendo concurso. Isso. Porque tem isso, né? Claro, existem abordagens diferentes em relação às sujeitos processuais, né? Como o advogado vê um caso, é diferente como um juiz vê o caso, diferente como um promotor. Então, isso também, de certa forma, o concurso pede, né? Por exemplo, eu precisaria pegar um edital para te falar, não é assim, mas eu só posso dar agora essa orientação em relação ao que eu vejo em Minas Gerais. Os editais de concurso, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais exigem uma carga teórica na área de penal e processo penal muito grande. Penal, muita teoria. Processo penal é teoria, mas a teoria não te afeta tanto. Você conhecendo bem a letra da lei e os precedentes, e hoje é importante você ter em mente a jurisprudência do STJ, é essencial. Na área federal, nem vou falar. Gente, essa dica aí é fantástica. Para quem vai fazer concurso na área jurídica, né, seja nos tribunais ou até prova da OAB também, cobra um bocado, ter em mente aí, tá afiado ali com as jurisprudências, os precedentes, que faz uma diferença grande, não faz? Demais. E te ajuda em todas as etapas. Na primeira etapa, tem questões que são eminentemente jurisprudência do STJ e do STF. Então, você tem que estar com os informativos do STJ e com o STF chegando na sua caixa de mensagem. Ele vai chegar semanalmente, você vai parar para olhar. Hoje, o site do STJ oferece também algumas ferramentas que a gente vai selecionar e colocar à disposição do aluno. Mas tem algumas lá, né? Jurisprudência em tese, que você pode já adiantar algum estudo, te ajudaria. Então, conhecer os precedentes é importante, estar atualizado com isso, né? Agora, nós tivemos, já que você pediu, uma atualização que eu acho que é relevantíssima, que é a lei do feminicídio, né? Que alterou as questões do feminicídio. Eu acho que eu destacaria, para dar uma dica aqui, analisar os efeitos da condenação dos crimes contra a mulher.
agora está permitido, né, que o sujeito condenado por esses crimes, eu vejo razão nessa alteração, Claro. que ele perca automaticamente o cargo, a função. Exato. Então, se o sujeito for condenado por esse delito, ele vai perder automaticamente a função. Coisa que, em relação ao artigo 92, na versão antes dessa última alteração, não poderia acontecer. Essa perda do cargo, né, e da função não era automática para determinados casos. Né? Tirando a tortura, obviamente, que já tinha essa previsão, ela não era automática. Agora está prevista automaticamente. E a pena assustou também. O sujeito saiba, exato. A pena saiba que não pode, né? Rapaz. Né? Então, subiram aí a pena. Então, acho que a pena mais alta hoje. Mais alta. 40 anos. 40 anos. Então, tem sentido, né? A gente precisa lidar com esse tipo de criminalidade de maneira mais séria, né? Para tentar evitar, mudar esse quadro social. Eu acho importante. Tem gente que é mais adepta a esse movimento de lei de ordem, de recrudescimento de penas. Outras pessoas entendem que não é bem por aí. Mas acho que se a gente somar os esforços, né, de conscientização, educação... Forção pedagógica. Exatamente, né? Então, eu não sou a favor necessariamente de penas altíssimas, não é bem essa a ideia, mas eu acho que se for essa opção normativa, o sistema judiciário tem que fazer o possível para dar cumprimento com justiça, com devido processo, né, da melhor forma possível. Eu lembrei que o senhor falou das percepções diferentes, né, quem vai fazer a prova do AB, quem vai fazer a prova da magistratura, enfim, porque as visões dos profissionais são realmente diferentes, e me fez lembrar que recentemente eu tive com o ministro Antônio Fabrício Gonçalves, né, em Brasília, no TST. Ele é oriundo da carreira da advocacia e hoje está, né, na carreira da magistratura, e eu achei muito interessante que perguntaram para ele, assim, doutor, mudou muito a sua vida, né, o pessoal que é mais íntimo, ele, como é que é, Fabrício, você era advogado e tal, agora mudou muito. Ele falou assim, cara, o que eu achei interessante é que mudou bastante. Antes eu ia para o julgamento sem saber o resultado, hoje eu vou para o julgamento sabendo o resultado. Então, realmente a perspectiva é diferente. E para o concurso não vai ser diferente essa situação de que se você vai fazer concurso para magistratura, tem respostas ou temas que têm viés diferentes, né? Você tem que fazer uma abordagem diferente. Então, assim, eu lembro que quando era promotor e juiz, tinha uma discussão no juizado, na época se era direito do ofendido, ou se era direito do réu a transação penal, ou se era faculdade do promotor. Dependendo, se você está fazendo um concurso para promotor, você fala, não, é faculdade de apresentar ali, eu faço se eu quiser a proposta de transação penal. Já na magistratura, né, ou defensoria, não, é um direito subjetivo, né, do réu. E, invariavelmente, as próprias turmas dentro do STJ, às vezes, até consolidar entendimento, elas divergem. Exato, Então, eu me lembro quando eu estava fazendo concurso para a área federal, era sempre essa preocupação. A quinta turma tinha uma decisão, depois a sexta, a gente ficava observando qual que era a decisão mais recente, né? Você me pediu uma dica, então deixa eu dar mais uma. Vamos lá. O STF ontem, né? Eu confesso que acho que foi ontem essa decisão. Essa semana aí. Publicou a decisão. Eu achei até interessante, eu achei boa. Não sei se como advogado vai entender da mesma forma. Que foi autorizando, validando, eu diria, né, a intervenção da polícia ostensiva no caso da consolidação de flagrante em tema de droga. Considerando que o tirocínio policial, né, a gente está falando de várias carreiras aqui, né, aquela experiência, possa ser relevante para identificar fundado suspeita. Então, no caso lá, a equipe policial suspeitou do indivíduo e deixou isso claro no boletim de ocorrência, né, porque ele estava nervoso quando da abordagem. E, de fato, na prática, a gente percebe isso. O sujeito, quanto mais experiente ele é como policial, ele observa detalhes pequenos ali no comportamento que levam, esse sujeito aqui não está, vou fazer uma busca mais importante. E o STJ vinha sendo, e ainda vem, né, sendo muito criterioso em validar flagrante nessas hipóteses, por entender que a fundada suspeita não pudesse ficar só, vamos colocar essa palavra aqui, ao alvedrinho do indivíduo, né, uma palavra bonita para significar só dessa experiência. E o voto do ministro Fachin autorizando essa busca, validando essa busca e considerando, negando, no caso, o habeas corpus, na hipótese lá. Eu achei relevante, porque, de fato, se pensar em segurança pública, e olha que a gente é sempre muito criterioso quanto a abuso, que não pode ter de jeito nenhum, né? Mas se for pensar em termos de segurança pública, essa experiência, esse tirocínio,
Realmente, às vezes, a única coisa que o policial tem como argumento para identificar, olha, eu sei o que eu vi, Aham. identifiquei a suspeita e constatei na prática, né? E eu até como advogado, na minha percepção, eu acredito também que seja saudável, né, para a sociedade que busca, né, proteção especificamente. E eu não tenho dúvida de que os bons profissionais, né, os bons policiais, eles de fato, assim, bateu o olho no cidadão, um comportamento ali, o cara ficou meio agitado, ou ficou diferente, com certeza alguma coisa ele pode ter de errado ali, seja um mandado em aberto, né, enfim, uma série de coisas que... No caso lá, era 360 quilos de cocaína. Pois é, e aí, olha só, eu entendo tranquilamente que isso deve ser usado a favor dos policiais para que possam exercer a profissão. Obviamente, os abusos a gente tem que, né, em qualquer que seja o espectro, né? Mas então é isso, assim, para fins de carreira, existe, então, se a gente falou de alguns pontos, né, do processo penal. Para quem vai fazer a carreira das polícias, tem alguma temática, o inquérito policial, flagrante, os temas, tem algum tema que sobressai, que você... Obviamente que inquérito e prisões, né, medidas cautelares, e aí com mais ênfase nas prisões. Sim, Eu acho que é importante, aí, independente da carreira, né, estudar o acordo de não persecução penal, sim. identificar como é que a jurisprudência está se comportando, né? Então, eu começaria por aí, tá? Trabalhando, porque houve muita alteração, até recente, né, em relação à figura do inquérito. Existe hoje uma possibilidade de exercício da defesa, Que não existia antes. que não tinha, né? Caía muito na prova isso. Exato, que ampla defesa e inquérito nem pensar hoje tem, não vou dizer que ela é ampla, ainda não, mas existe a possibilidade de exercício de defesa em sede de inquérito, envolvendo inclusive policiais militares. Exato. Militares em geral, quando tem operações de defesa da ordem, né? Então, vale a pena fuçar periodicamente o código de processo, porque de vez em quando você tem umas surpresas ali. Bacana. Bom, se deixasse aqui, a gente ficaria até mais tarde aí, porque processo penal também é uma praia que eu gosto muito. Sim. Né, doutor Wesley, aqui, se a gente fosse bater papo de processo penal, acho que vocês iam ter aí pelo menos umas 2 faculdades para poder assistir hoje. Mas nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos, deixar aqui o doutor Wesley fazer uma fala final, com as dicas que ele quer dar para começar, gente, porque vocês não podem perder as aulas que esse cara vai fazer, bicho. Juiz federal, tem experiência em concurso público, não é pouca não, é muita experiência, assim como a nossa turma toda aqui, muito bem qualificada. A gente está acreditando muito nesse novo projeto da Escola Nacional de Concurso, que já era, como eu disse, já era um fenômeno, e agora está se modernizando e vai ampliar aí as condições de quem quer fazer um concurso, ter realmente uma condição, aproveitando dessa democratização, seja da internet, né? A gente vai ter muitas aulas, vai ter lives, nós temos muitas aulas que vão acontecer ainda, lives, tudo gratuito, né? Essas lives e esses podcasts que a gente costuma fazer no nosso canal. Então não deixe de seguir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante. Você que está se preparando aí vai receber novas informações e principalmente os materiais, né, doutor Wesley? A gente vai ter a equipe em tempo real fazendo ali muitas provas, simulados, enfim, que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de preparar esse material e disponibilizar para o aluno para se preparar e chegar na hora da prova lá, não ter aquele frio na barriga, porque independentemente, o concurso, você está ali e não sabe, aquele enigma, né? Todo mundo fala assim, o concurso é sorte. Não, pode até ter um pouquinho de sorte de cair o que você se preparou, né? Vamos dizer. Mas, se não tiver preparo, né? A gente costuma dizer que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Se apareceu a oportunidade, você está preparado, beleza, aí você pode até falar que é sorte. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir para você aí que está nos ouvindo agora. E manda esse conteúdo também, né, doutor Wesley? Manda esse conteúdo para alguém que você sabe que está se preparando para fazer o concurso público ou pretende se preparar. Porque às vezes tem aquele colega lá, igual aquele rapaz que falou com o doutor Wesley, você não vai fazer o concurso? Não, pai, você falou um dia, quem sabe você não vai alertar uma pessoa que estava ali, né, pensando em fazer um concurso público. E aí, ó, o resultado, o cara falou com ele na tarde, pô, você falou que ia fazer um concurso e até hoje não fez por quê? Aqui, ó, tá aqui. O juiz federal hoje, que é exemplar na nossa cidade, assim, é um excelente professor também. Então, assim, eu só tenho elogios a tecer do Dr. Wesley. E com certeza vocês vão gostar muito das aulas dele também. Dr. Wesley, agora para a gente fechar com chave de ouro, qual o recado você quer passar para essa turma que está entrando aí nessa vibe que você já vivenciou, entrando nesse momento agora de preparação
e que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu sei que vai ter que abrir mão, a amizade e tal, de sair, não sei o quê, tomar uma. Enfim, vai ter que abrir mão de muita coisa para poder, depois, lá na frente, falar, poxa, valeu a pena. O que você vai falar para essa galera? Cara, enquanto você falava aí, me veio em mente uma frasezinha. Ela não é exatamente essa, não, mas alguém já disse o seguinte, que não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. E vocês sabem onde querem chegar. Eu tenho certeza disso. Já escolheram isso. Então, o primeiro ponto, que talvez seja o mais difícil, que é esse, que o colega me alertou lá, quando eu já estava ali meio caindo na passada, você já tem. Agora vocês têm aqui uma oportunidade de ter uma ajuda para poder fazer esse sonho, né? Vou chamar aqui de sonho, virar realidade. Então, olha, vocês já sabem onde querem chegar. Os ventos serão favoráveis aqui dentro da Escola Nacional de Concurso. É claro que eu vou tentar dar minha contribuição, espero que vocês estejam conosco aqui, que as aulas sejam agradáveis, que vocês possam, e vou fazer o possível e o impossível para que eu possa atender esse sonho, e vou ficar muito feliz, sem dúvida, de perceber aí que a escola vai me dar esse feedback, certamente, o nosso nível de aprovação. Vocês também terão esse feedback, eu tenho certeza, tá? E saiba o seguinte, que tem várias coisas que trazem felicidade pra gente. Sem dúvida, ganhar uma causa importante, receber um grande honorário, não tenho a menor dúvida disso. Mas quando você vê o seu nome naquela lista de aprovação, a sensação é incrível. Tem duas sensações que eu passei que são difíceis de descrever, né? O nascimento do meu primeiro filho e a aprovação no primeiro concurso que eu tinha tido como meta. Não dá para negar. Vão ser churrascos e churrascos que vocês vão fazer aí para lembrar disso e para comemorar com todo mundo, tá? Então, sejam bem-vindos aí. Eu agradeço demais o convite da escola, né, para fazer parte desse grupo. Eu achei o projeto que vocês estabeleceram aqui um projeto especial, diferenciado, e eu acho que essa diferenciação é que me faz ainda ficar mais empolgado. Prometo me empenhar aí para contribuir com o sucesso de todos vocês. Bacana demais, porque a Escola Nacional de Concurso é isso. O Dr. Wesley já está aí, né, com todo o sucesso da carreira profissional dele. A Escola Nacional de Concurso já era um sucesso também e vai crescer muito mais, mas o que nos move é exatamente isso que você acabou de dizer. É a aprovação dessas pessoas, de saber que a gente pode mudar a realidade das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, não imaginam onde elas podem chegar com um concurso, né, com estudo, que depende só dela especificamente, né? Sim. Então, assim, nosso mote mesmo, nossa motivação é poder, depois, daqui a algum tempo, ter muito mais pessoas aprovadas, porque já na história da Escola Nacional de Concurso são mais de 50 mil pessoas aprovadas. Então, a gente precisa ampliar essa lista, porque é uma lista de realização, independentemente da minha realização profissional, independente do Dr. Wesley, que cada um tem suas realizações pessoais, mas esse projeto novo da Escola Nacional de Concurso vai trazer para a gente exatamente esse feedback que você quer ter, todos nós queremos ter, que é a imensidão de pessoas aprovadas, porque a gente começou um projeto, contribuiu com o nosso conhecimento, né? De alguma forma a gente doou o nosso tempo, né, para essas pessoas e podemos transformar vidas das pessoas. Então é isso que acho que fica na nossa história, nosso legado, né, que a gente pode deixar. Então, assim, é isso, galera. Se você gostou aqui, compartilha com a turma toda aí. E não se esqueça, no próximo episódio aí nós vamos conhecer mais um professor. Não se esqueça de curtir e caminhar para a galera. Então, até o próximo episódio. Até o próximo.